Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move, na sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Bom, hoje o nosso convidado é o professor doutor José Carlos Libânio. Até eu comentei com ele que muito trabalho, muito artigo eu escrevi segundo Libânio. Então, realmente, assim, é uma emoção estar aqui juntinho com o professor Libânio. E o professor Libânio é graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1966. Mestrado em Filosofia em Educação, em 1984, e doutorado em Filosofia e História da Educação, também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1990. O professor Libânio tem pós-doutorado pela Universidade de Valladolid, na Espanha, em 2005. É professor aposentado da Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, atuando no programa de pós-graduação em educação, na linha de pesquisa Teoria Histórico-Cultural e Práticas Pedagógicas. É membro do conselho editorial de várias revistas especializadas em educação e ensino. Pesquisa e escreve sobre os seguintes temas: teoria da educação, teoria histórico-cultural, didática, formação de professores, ensino-aprendizagem, políticas públicas para a escola, organização e gestão da escola. Realiza palestras e cursos em universidades, eventos, secretarias de educação, no Brasil e no exterior. Já realizou trabalhos no Chile, na Colômbia, na Espanha, em Portugal e em Moçambique, na África. É sócio ativo de várias associações, como a ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANDIP, Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, o CEPED, Centro de Estudos sobre Didática e Práticas de Ensino em Goiás, participante ativo do INDIP, Encontros Estaduais de Didática e Práticas de Ensino. Professor Libânio, seja muito, muito bem-vindo no T-Move. Obrigado, Maria, pelo convite. Estou aqui com muito prazer. Espero poder trazer aqui a minha contribuição. Quem é que está nos ouvindo? São professores da rede pública? Sim. Sim. Então, eu também cumprimento, né, as professoras, professores. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre
sobre aí as coisas que a professora Maria vai me perguntar, né? E muito obrigado pelo seu convite. Professor, e também tem muitos alunos de licenciatura que nos Ok. escutam. O meu abraço aos estudantes de licenciatura, né? Essa belíssima profissão de professor. Eu estou aqui com meus cabelos brancos e sendo um professor há mais de 50 anos. Então, estudantes de licenciatura, se animem, é uma belíssima profissão. Nós somos responsáveis, em boa parte, pelo destino humano dos nossos alunos, né? Então, vamos Verdade. lá. Vamos lá. Professor, nós temos uma pergunta que ela dá título ao nosso programa. Ela é assim, ó, ninguém escapa dessa pergunta. Ok. Professor Libânio, o que te move? Ah, sim, o que me move, né? Olha, são minhas causas. Eu acho que o que sustenta a nossa vida são nossas causas. E elas são interiores, por exemplo, o amor ao outro, o amor aos outros, como a solidariedade, a compaixão, né? E o amor ao mundo, né? Essa nossa missão de a gente ser um ser ativo na transformação da realidade. Então, nós temos que aprender também a amar o mundo, né? Mas também me movem causas sociais, causas políticas. Então, o desejo e a luta pela transformação social, uma luta incessante contra as desigualdades sociais e as desigualdades escolares, né? Eu sou um produto de desigualdades sociais. Eu sou filho de lavrador pobre do interior do estado de São Paulo, e grande parte da minha luta pela escola e pelo trabalho dos professores vem das motivações, né, da minha origem social, de resistir à minha origem social, né? Então, essas causas, né? Por exemplo, essa luta pela causa dos professores da educação básica, né? E que hoje a minha grande causa acadêmica e de militância é o que eu estou chamando de escola socialmente justa. Sim. Professor, e quem é o José Carlos Libânio que não está no Lattes? Ah, você quer dizer o Libânio de perto, né? Isso, de bem pertinho. Todo mundo fala de perto e ninguém é normal, né? Uhum. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa normal, uma pessoa assim, de hábitos simples. Eu gosto muito da vida, sou amante da natureza, gosto de caminhar, gosto de tomar banho em cachoeira, eu gosto muito de música, especialmente da música clássica e de música sacra, né? Então, eu me vejo como assim, mais especificamente, uma pessoa reflexiva, metódica, e acho que muito fiel e coerente às minhas causas, né? Pela justiça social, pelos direitos humanos, pela dignidade humana. E a outra ideia que eu faço de mim, professora, é que eu sou tipicamente um professor, né? Isso que eu faço há mais de 50 anos, algo que eu nunca deixei de ser, né? Um professor. E eu amo uma sala de aula, parece que a gente se remoça, né? Eu sou também um batalhador pela escola pública e pela causa dos professores, né? Eu me sinto compromissado com uma escola de qualidade política e pedagógica voltada especialmente para as camadas empobrecidas da sociedade. Eu estou num cargo técnico agora, como pedagoga no UFSM, mas eu fui professora da rede básica por 22 anos. Olha só. Então, eu realmente sinto saudade da sala de aula. Eu acho um espaço realmente assim, de renovação, de esperança. E de atuação, né, no desenvolvimento humano dos alunos, né? Com certeza.
Professor, o senhor escreveu o capítulo Currículo de Resultados, Atenção à Diversidade para Ensino para o Desenvolvimento Humano, contribuição ao debate sobre a escola justa, que está no livro Escola Pública em Crise de 1920. 2020, né? Sim. Professor, eu lhe pergunto, o que é uma escola socialmente justa? Então, esse capítulo de livro foi uma palestra que eu fiz num evento na Faculdade de Educação da USP, e onde eu levei o meu entendimento, né, de o que seria, o que deve ser, o que pode ser uma escola socialmente justa, né? Este é o projeto, professora, que tem sintetizado as minhas pesquisas nesses últimos anos, né? Eu faço sistematicamente a mim mesmo e aos colegas formadores de professores e aos próprios professores de educação básica e aos pesquisadores do campo da educação essa pergunta: para que servem as escolas? Eu acho que é uma pergunta vital, não é? Especialmente para que serve a escola destinada aos segmentos pobres da sociedade. Porque a gente sabe que em nosso país, no país todo, não é? A escola pública basicamente se destina a atender a alunos provenientes da pobreza, né? Então, a minha aposta intelectual e política é numa escola que promove e amplia o desenvolvimento das potencialidades humanas de todos os alunos, né? E, ao mesmo tempo, incorporando nas práticas pedagógicas a diversidade sociocultural e as desigualdades sociais. Então, eu proponho que a justiça na escola é quando nós trabalhamos um currículo intrinsecamente enlaçado com as condições materiais, sociais e culturais de vida dos alunos, onde estão presentes as desigualdades sociais, né? Então, eu poderia definir essa escola socialmente justa como aquela que promove e amplia o desenvolvimento de capacidades e habilidades humanas por meio de um currículo forte, eu diria, de formação cultural e científica, mas, ao mesmo tempo, aberto à pluralidade de sujeitos em suas origens sociais, as diferenças, em suas peculiaridades culturais, né? E, como eu dizia, articulado, não é, com as desigualdades sociais e a diversidade sociocultural, né? Então, essa escola que eu proponho põe em prática dois princípios. Primeiro, um princípio ético-político de assegurar todos, e quando eu falo todos, eu quero envolver especialmente os 75% de famílias pobres desse país, não é? Quer dizer, então, assegurar a todos o direito ao desenvolvimento de suas capacidades humanas, né? Por meio da educação e do ensino. Eu acho que isso é a condição para atender à igualdade entre os seres humanos, né? E o segundo princípio é o atendimento à diversidade social e cultural e às desigualdades sociais reais. Todo ensino, no meu ponto de vista hoje, precisa partir das condições materiais, sociais, culturais e de vida dos alunos, né? Então, fazendo uma articulação entre o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano gerado nas vivências dos alunos em sua realidade social, cultural e material. Perfeito. Professor Libânio, mais de 40% dos jovens brasileiros não terminam o ensino fundamental na idade certa. Escola sem biblioteca, sem banheiro, professores desvalorizados, inúmeros desafios. O Darcy Ribeiro, ele dizia que a crise na educação, ela não é uma crise, mas sim um projeto, porque a crise dá e passa. E os problemas da educação se arrastam por séculos.
Isso. Como encarar isso de frente? Isso tem solução? Olha, professora Maria, eu fui diretor de escola durante 12 anos, né? Antes de eu entrar para a vida acadêmica, para a universidade. Então, eu tenho assim, o orgulho de dizer que eu sou um homem de escola, né? Desde o início, eu estive ligado à escola e hoje meu trabalho de pesquisador e meu trabalho de orientador de teses e dissertações, eu coloco os meus orientandos na escola, né? Então, o meu gosto de pesquisar é precisamente ver a realidade, a partir da realidade, não é? Então, esse quadro que você está traçando aí na sua pergunta, né, vem reforçar esse histórico de problemas crônicos da nossa educação, né, e que acaba comprometendo a qualidade social e pedagógica do ensino. E quem é que sofre com isso, né? A pobreza, né? Então, quem acompanha a realidade do ensino brasileiro, pelas pesquisas, pelas mídias, pela observação direta, não é? E essa pesquisa que você mencionou, por exemplo, é recente, né? Ela é um levantamento aí da Fundação Lema. Então, o que se vê são crianças e jovens que, concluindo as várias fases da escolarização, sem uma mudança perceptível na qualidade das aprendizagens escolares, né? E eu acho que isto é um drama social da nossa história, da história da educação brasileira, né? E que tudo tem a ver, o que você mencionou do Darcy Ribeiro, quer dizer, há uma questão básica, né? Que são as políticas educacionais para a educação pública, que sempre foram de propiciar um ensino simplificado, aligerado. Isso, né? Olha, a história da educação pública brasileira é cheia de percalços, né? Você sabe, por exemplo, que em 1932 ocorreu o primeiro movimento efetivo pela democratização da escola, que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Foi pela primeira vez que se usou essa expressão, escola pública, obrigatória, gratuita, laica, né? Mas esse sonho durou pouco, né? Quer dizer, não ocorreu, de fato, essa democratização, nem naquele momento. Mais tarde é que foi revivido esse momento, né, por outras atividades, por outras associações, não é? Então, e depois desse movimento de 32, veio a ditadura de Getúlio Vargas, né? Então voltou toda aquela política de uma educação mínima para o povo, né? Quer dizer, alfabetização apenas, essas coisas, né? Na primeira metade de 1970, em plena ditadura militar, houve o lançamento de um programa de ampliação do acesso das camadas populares à escola, né? Nessa época, era ministro da Educação Jarbas Passarinho, e o presidente era o infeliz Emílio Gastarrou Médici, não é? Essa política, num primeiro momento, a ideia era a seguinte: havia muitas crianças e jovens em idade escolar fora da escola, não é? Eu não vou me lembrar agora exatamente o índice de crianças e jovens fora da escola. Então, foi feita uma política de ampliação do acesso, e foi, de fato, uma política ampla, né? No primeiro momento, ela foi vista como um avanço na democratização da escola. Claro, eram altos os índices de jovens na idade escolar, fora da escola, e, evidentemente, era um ato democrático você trazer esses meninos para a escola. No entanto, o que aconteceu foi que essa expansão quantitativa não levou em conta as consequências que isso trazia
para o funcionamento interno das escolas. Por exemplo, aumento de prédios escolares, ampliação do número de professores, nem sequer levando em conta outros elementos, como ampliação, por exemplo, como formação e remuneração, a adequação pedagógica a uma nova população que entrava na escola, que são questões diretamente ligadas à qualidade, né? Quer dizer, o que o governo à época fez em relação a isto foram ações super improvisadas, né? Então, o que houve, de fato, professora, foi uma ampliação para menos, porque ao aumento quantitativo não se seguiram medidas que assegurassem a qualidade. Eu tenho analisado isso há algum tempo e penso que esse fato foi o início dos imensos problemas que hoje assolam a escola pública, como a precariedade de prédios escolares nesse país. É uma tristeza você ver a condição física das escolas, né? São escolas feias, sujas, né? Uns depósitos. Sim. Outra consequência foi a desvalorização profissional dos professores, né? Você tinha um volume de professores menor à época dessas medidas lá do Jarbas Passarinho, né? Aí aumentou o número de professores. O que aconteceu? Foi um achatamento salarial, né? A formação aligerada e improvisada de professores, né? Enfim, acabou ocorrendo o rebaixamento. Uma medida aparentemente democrática acabou promovendo o rebaixamento da qualidade de ensino do país, né? Bem, em 1988 ocorreu algo importantíssimo, que foi a transição democrática pós-ditadura militar, e muitos dos ideais da escola pública foram objeto de políticas oficiais, né? Por exemplo, essa Constituição de 1988 consolidou o direito de todos a uma educação pública de qualidade. Aí vieram os planos nacionais de educação, com todas as contradições desses planos, né? Nós não conseguimos ainda uma grande mudança na escola, não sei quando é que vamos conseguir, mas conseguimos alguns avanços, com certeza, né? Mas após 2016, né, que eu não posso deixar de dizer, um golpe civil foi iniciado, então, o desmonte gradativo da educação pública, que havia, daquilo que nós tínhamos conseguido, né, ainda que precariamente, né, mas ocorreu o corte de recursos públicos, políticas de privatização, de terceirização, a militarização das escolas, a vigilância ideológica ao trabalho dos professores. E aí, nós estamos vendo hoje, né, aí, em vários estados, né, uma derrocada da educação pública, né, uma educação pública agora vinculada à plataformização, como é o caso do Paraná e São Paulo, e eu diria também aqui Goiás, né, e que é um atentado à educação pública, né, é um atentado à sabedoria, à formação científica, né, porque ela banaliza a escola, né? Hoje, a educação brasileira se encontra inteiramente entregue a uma orientação curricular baseada numa educação de resultados, né? Que é o currículo representado pela BNCC e que subordina a educação escolar aos interesses da economia e do mercado, né? Quer dizer, a BNCC, há muitos anos, né? Esta agora, e desde que se instalou no nosso país a educação de resultados, né? Quer dizer, é uma educação pobre para os pobres, é uma escola utilitária, pragmática, é uma educação de resultados, que é um ensino baseado em testes, na quantificação das aprendizagens, né? Quer dizer, e essa visão, eu vou chamá-la aqui de neoliberal, porque é mesmo, né?
ela está vinculada às orientações de organismos internacionais, como a Unesco, o Banco Mundial, e esse órgão chamado OCDE, que é o órgão europeu de desenvolvimento, né? E que responde, essa política neoliberal que introduziu este currículo de resultados no nosso país, visa atender interesses dos países mais industrializados do mundo, né? Que chama de G7, né? Uhum. E há mais de 30 anos, esses organismos vêm influenciando os sistemas educacionais de países emergentes, né? Da América Latina, da África, da Ásia, né? Enfim, eu estou aqui dizendo explicitamente, né, que essa educação de resultados empobrece a escola, sacrifica o trabalho dos professores, tira a iniciativa e a criatividade dos professores, né? Então, eu defendo, em contraposição a essa visão liberal, não é? Uma visão que eu vou chamar aqui de progressista, ou pode chamá-la de sociocrítica, e que é defendida por todos os educadores que acreditam numa educação humanizante, emancipadora, democrática. E, como eu já disse, é uma escola que eu proponho voltada para o desenvolvimento das capacidades e habilidades dos alunos por meio dos conteúdos da ciência, da arte, não é? A estimulação do senso crítico, a valorização da sensibilidade, o desenvolvimento de valores sociais e morais coletivos, formas criativas de participação na vida social. Então, terminando assim a resposta a essa pergunta, me alonguei um pouco, né? Não, mas perfeito. Nós estamos aqui num momento peculiar, e ainda na pós-pandemia, não é? Quer dizer, este momento continua sendo um desafio, não é, para educadores comprometidos, não é? Na luta contra desigualdades sociais e desigualdades escolares, né? De uma proposta de escola que ofereça a todos os alunos uma formação cultural e científica para formar seres humanos, cidadãos, não só no limite de desenvolver capacidades produtivas de preparação imediata para o trabalho, né? Mas visando o desenvolvimento global da personalidade físico, psíquico, afetivo, moral, né? Então, e aí, finalizando, professora Maria, a saída só pode ser de resistência. Uhum. Este modelo de educação de resultados, essa estranhíssima plataformização da educação, né, vem contra os interesses humanos. E isso vem como uma avalanche também em cima de nós. Então, a saída nossa, de pesquisadores, de formadores, de professores, e dos professores que estão na linha de frente das redes de ensino, não é? Federais, estaduais, municipais, não é? Quer dizer, assumir esse papel especialíssimo de professores, né? Voltados para contribuir para o desenvolvimento das potencialidades humanas dos nossos alunos, especialmente os mais pobres. Perfeito. Professor, em seu livro Adeus Professor, Adeus Professora, preciso comentar que esse livro, por muito tempo, ficou quase uma bíblia para mim, andava com ele embaixo do braço. O senhor escreve: ao contrário, pois, do que alguns pensam, existe lugar para a escola na sociedade tecnológica e da informação, porque ela tem um papel que nenhuma outra instância cumpre. É verdade que essa escola precisa ser repensada. Fecha aspas. As tecnologias chegaram para ficar, né, professor? Não adianta a gente só, né? Claro. Estão aí. Sim, eu tenho muitas ressalvas sobre o uso das tecnologias por crianças, mas elas chegaram para ficar.
Isso é um fato. Qual é o papel da escola frente a essas mudanças? Ok, professora. Eu tenho muito orgulho, né, de ter escrito esse livro. Acho que foi em 2000, foi no ano que foi fundado o Google. Não havia Google. Foi no mesmo ano que foi fundado o Google. E eu já via, pela minha vida, experiência prática, que eu entendo, a sensibilidade para o mundo real, né? Eu vinha pensando, gente, as tecnologias vão acabar com os professores, né? Alguns colegas da academia chamaram o Libânio de tecnicista, né? Aí outros já haviam chamado de conteudista. Então, quer dizer, o reconhecimento que eu fazia do papel das tecnologias na escola, né, foi visto numa visão um tanto restrita, né, de que seria um tecnicismo, né? Bem, você sabe que ontem saiu no jornal Folha de São Paulo, né, a notícia de que o governo de São Paulo vai usar o ChatGPT para produzir aulas digitais no lugar de professores, né? A partir do sexto ano. Isso. Uma notícia horrível, né? Muito. Uma notícia horrível. E é o mesmo governo que ia extinguir os livros didáticos, O era mesmo só... governo e o mesmo que ocorreu no Paraná. Aliás, as duas gestões, o secretário do Estado de São Paulo foi o secretário do Paraná, e o que está no Paraná é da mesma orientação, né? Uhum. E o que vão fazer os professores? Revisar o material produzido por inteligência artificial. Então, essa é a visão neoliberal de substituir o professor pela tecnologia, né? Então, a plataformização e digitalização do ensino são um desdobramento lógico da educação de resultados que eu falava, né? Ampliando a tecnicidade do ensino, o aligeramento da escolarização, banalizando o conhecimento, né? E até o papel do professor, evidentemente, né? Agravando mais ainda os prejuízos para a aprendizagem dos alunos, né? Quer dizer, além de tratar-se de notório beneficiamento, né, como a gente sabe, todo mundo sabe, de empresas de tecnologia, né, e que amplia outro fenômeno da visão neoliberal, que é a mercantilização da educação. Você veja, então, onde é que nós estamos chegando, né? Olha só, eu penso que as tecnologias digitais são uma realidade e o seu desenvolvimento não vai parar, a gente não sabe onde vai chegar, né? E elas vão ser empregadas para os mais diversos fins, inclusive esse, né, de substituir o professor e de banalizar a escola e o professor, né? Enfim, bom, mas temos que dizer, por outro lado, que nenhum professor pode ignorar as tecnologias em geral e na educação em particular, não é? As tecnologias digitais, né? E não pode ignorar a inteligência artificial, porque, como a gente sabe, né, os alunos vão dar um baile em você, professora. Professor, muito. Né? Então, as tecnologias de comunicação e informação, elas fazem parte, obrigatoriamente, e eu penso assim, e pode me chamar de tecnicista se for por isso, né? Elas fazem parte obrigatória das mediações pedagógicas a serem utilizadas pelo professor, né? Elas representam mesmo um recurso pedagógico valioso para promover aquilo que eu acho que é a função da escola e da didática, a atividade de pensar, a motivação dos alunos para o estudo, né? Mas eu tenho uma certeza que nenhuma tecnologia substitui o professor, né? Bem, mas em razão disso, mesmo os professores precisam ser ajudados, né? Não somente para dominar estratégias de mediação didática com as tecnologias,
mas saber como que se faz a busca de recursos culturais e científicos na internet, por exemplo, museus virtuais, bibliotecas digitais, sites que efetivamente podem ampliar a ampliação de conhecimentos, especialmente que geram situações didáticas que possibilitam o desenvolvimento do pensamento, que é, no fim das contas, o que eu acho que é a grande finalidade da escola, né? E aí, professoras, professores que estão me ouvindo aqui, vamos exigir internet boa nas escolas. Isso é um direito dos professores, dos estudantes, das famílias, né? Terminando, então, essa questão, professora, as ferramentas e plataformas digitais devem subordinar-se a uma educação voltada para a reflexividade por meio dos conteúdos e do desenvolvimento de muitas habilidades que levam os nossos alunos a desenvolver o seu pensamento, entre outras, a leitura e escrita, visando, né, inclusive a capacidade crítica, né? Elas são importantes, portanto, né, as tecnologias virtuais, mas elas são complementos para o processo de ensino-aprendizagem e jamais finalidade prioritária da educação escolar. Sim, professor, sobre essa notícia, quando eu ouvi no noticiário, eu fiquei assim, estarrecida, porque que desrespeito com o professor, que desvalorização do professor. Então, o professor, a partir desse momento, é apenas o revisor, né, do que uma inteligência artificial faz. É incrível. É triste. Eu fiquei muito triste com uma situação dessas. Que estreiteza mental desses governadores e secretários de educação, não é? Eles estão levando a exercício de ignorância, não é? Exatamente. Porque eles estão privando professores e alunos, né, de investigar, pesquisar, da curiosidade. Quer dizer, eles estão, no fundo, estimulando a ignorância. Com certeza. Com certeza, realmente muito triste. Professor, no Brasil e alguns países da Europa, como em Portugal, está havendo um apagão de professores. Sobra vaga nas escolas e faltam pessoas habilitadas devido à pouca atratividade da profissão docente. A educação acaba sendo a prioridade apenas nos discursos, principalmente em épocas eleitorais. Isso tem solução, professor? É uma situação triste, professora Muito. Maria. Há uma infinidade de explicações para isso, né? A gente da área, pesquisadores da área, especialmente quem está ligado à escola, nós temos nos perguntado o que significa o abandono dos cursos de licenciatura, a ausência de matrículas, a falta de atratividade da profissão, né? Bem, como a gente já falou aqui, né, a falta de professores é consequência de políticas educacionais, pelo menos desde esse ano que eu mencionava aqui, 1970, né? Quer dizer, na minha opinião, aí começa a proletarização da profissão de professor, né? Quer dizer, esse é o resultado da precarização da escola pela elite social e política da sociedade brasileira, não é? Que o tempo todo a legislação educacional visou um ensino utilitário, um ensino imediatista, um ensino fraco na escola pública, onde estão os alunos provenientes das camadas pobres da sociedade, né? Quer dizer, desde a ditadura, né, esse ano que eu mencionava aí, 1970, a escola pública é vista como lugar de uma educação mínima das mínimas, né? E isso não mudou. Que triste, que trágico, né?
Quer dizer, essa política resulta, como eu já falei um pouco, na deficiência de prédios, nos baixos salários dos professores, na falta de condições de trabalho, né? Quer dizer, e essa pauperização da escola, desvalorização da escola, leva mesmo a um desencantamento. Isso aliado, inclusive, a dificuldades hoje de trabalhar com alunos. Os professores reclamam o problema da motivação, o problema da disciplina, né? E é difícil mesmo. Eu sei, imagino o sofrimento dos professores, né? Aí lidar com as tecnologias digitais. Eu sei mesmo que é difícil, né? Então, e essa pouca atratividade, esses problemas todos, acabam incidindo na baixa procura, né, dos cursos e a própria precarização da formação inicial, né? Há pesquisas sobre isso, né? Como é que é incrível em várias universidades, especialmente privadas, né? Que você encontra alunas que se perguntam por que você veio fazer pedagogia, né? Quer dizer, eu estava procurando emprego de doméstica e acho que eu vou escolher fazer pedagogia. É triste, é muito triste, né? Isso é um dos problemas, né? Uma das questões aí que já tem sido exaustivamente estudadas, né? Então, é preciso que todos nós, professores, formadores de professores, pesquisadores, as professoras e professores de educação básica que estão me ouvindo aqui, que tomemos consciência da necessidade de outras políticas educacionais diferentes dessa existente hoje, né? Hoje, aliás, há quase 30 anos, hein? Imagina 30 anos dessa educação de resultados no que deu, né? Então, você sabe que há um grande número de estudiosos e militantes pensando nisso. No final de janeiro ocorreu a CONAE, né, a Conferência Nacional de Educação, cujo tema foi o Plano Nacional de Educação 2024-2034, né? Exatamente a política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável, né? É um grande avanço, sem dúvida, no sentido de uma busca, de uma luta por políticas educacionais afinadas com a ideia de uma escola socialmente justa. Mas eu quero terminar essas considerações na sua pergunta, que nós temos que pensar também no movimento nacional por uma outra visão de escola, né? A CONAE trabalha com políticas educacionais, eu diria assim, uma análise externa. Eu me preocupo muito com políticas que se voltem para o interno, para o funcionamento interno das escolas, né? Pesquisadores, professores universitários precisam se debruçar no estudo da realidade para construir uma escola forte, principalmente para as camadas pobres da sociedade, né? Eu digo muito mesmo, né? Quer dizer, as medidas políticas, né? Essas todas da CONAE, por exemplo, são imprescindíveis, mas as transformações precisam entrar na escola. Eu digo sempre, qualidade de ensino, qualidade social e pedagógica, ela acontece lá na ponta, lá dentro da escola. E se as políticas não chegarem lá, elas não vão ter repercussão, eu acho. Professor, sobre esse assunto, a gente ouve tanto falar nos problemas da educação básica,
índices negativos, evasão, reprovação, como se tudo fosse responsabilidade do professor lá da educação básica. Mas eu acredito que pensar na educação básica é pensar na formação de professores, nas licenciaturas, lá nas universidades ou aqui na universidade. Não tem como separar, não tem como apontar o dedo para a educação básica sem pensar como estão saindo esses professores de dentro da academia. Como qualificar a formação de professores? Eis professora a questão. Maria, uma pergunta difícil e eu já te disse que a minha vida inteira foi ligada à escola, aos professores, né? E eu digo mesmo, a ferida aberta do nosso sistema educacional brasileiro é a formação de professores, né? São os professores, o trabalho dos professores, né? E, bem, quer dizer, a questão que eu me firmo, né, nesse tema, eu começo a falar como no início da nossa conversa, né? Essa é a pergunta para que servem as escolas, né? Dependendo dessa pergunta, eu acho que isso orientaria a formação de professores. Acontece que nós temos tantas respostas para essa pergunta, dos mais variados tipos, e está faltando na nossa área, na área da educação, entre formadores de professores, entre pesquisadores, está faltando, eu diria, uma pauta básica mínima que reunisse, que sintetizasse os aspectos possíveis de serem levados à frente pelos professores em torno dessa pergunta para que servem as escolas, né? Eu tenho uma resposta para essa pergunta e, como já falei, a escola é o lugar da apropriação dos conhecimentos, é o lugar do acesso aos conhecimentos, né? Então, a questão que eu ponho a partir do que se pensa sobre a finalidade da escola é como organizar uma escola e ensino de modo que se possa assegurar a todos os alunos, seja qual for a sua origem familiar, sua condição socioeconômica, sua etnia, sua cultura, aprender aquilo que é necessário aprender como condição de igualdade entre os seres humanos e, ao mesmo tempo, que considere a diversidade humana e social dos alunos e as desigualdades sociais associadas a isso, né, no próprio processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu penso que nós deveríamos dar uma mexida no currículo de formação de professores. E eu, especialmente, carrego a minha crítica às licenciaturas em pedagogia, não é? Quer dizer, eu penso que o currículo de formação de professores depende, portanto, de uma definição que se tenha das finalidades educativas para a escola, né? Então, para que serve a escola? Se a gente diz assim, a finalidade básica da escola é cuidar das crianças pobres. Então, você tem um tipo de conteúdo, um tipo de organização escolar, né? Você pode dizer assim, não, a finalidade da escola é preparar os meninos para se familiarizar com as tecnologias digitais. Tudo muda na escola, no currículo, na avaliação, nas formas de organizar a escola, né? Ou você fala assim, não, a finalidade da escola é preparar para o trabalho, né? Preparar para o mundo do trabalho. Então, a escola deve passar rudimentos de português e matemática, né? Veja o que eu quero dizer. A finalidade da escola, a definição, é crucial para a gente estar pensando a formação de professores, né? Bom, eu já disse qual é a minha posição em relação à escola que eu proponho, né?
enfim, é o que eu dizia, né? Assim, eu proporia que o currículo de formação de professores, né? Eu sou muito pouco, eu tenho minhas propostas, tem pessoas que se aliam à minha proposta, né? Mas eu diria que a finalidade da escola é proporcionar formação científica, cultural, artística, moral para todos, em ligação direta com as condições materiais, sociais e culturais de vida, não é? E esse é o primeiro mandamento da escola socialmente justa e é também, no meu entender, uma diretriz para um currículo de formação de professores, né? Sim. Professor, sobre os cursos de pedagogia, o senhor escreveu o livro Pedagogia e Pedagogos, para quê? E o senhor é uma referência no curso de pedagogia. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a pedagogia e sobre o papel do pedagogo. Ok, professor, esse é um assunto polêmico, né? E há muito embate na área, não é? E eu, especialmente, faço um embate há muitos anos, né, contra as orientações de uma associação muito forte, que é a Anfop, e que eu tenho posições muito diferentes há muitos anos, né? E isso tem a ver diretamente com a visão do curso de pedagogia, né? Bem, o que eu digo e costumo dizer, né? A pedagogia é um curso, mas como eu estou falando aqui para professoras, professores, eu preciso dizer, gente, antes de ser um curso, a pedagogia é um campo científico. Quer dizer, a pedagogia é a ciência da educação, ela estuda a teoria e a prática da educação onde quer que ele aconteça, né? Que ela aconteça, né? As práticas de educação, né? Então, pedagogia é a ciência da educação. O que é educação? Demoraria muito a gente dar, aqui não é uma aula, né? Uma entrevista, Sim. né? Eu teria dificuldade, em poucas palavras, estar dizendo assim, qual é o objeto de estudo da pedagogia, né? E eu diria que a educação é um fenômeno objetivo, ela ocorre, por exemplo, várias pessoas estão ouvindo este programa, isso é uma prática educativa, né? Então, a educação é uma prática social que é concreta, né? Ela acontece na família, na escola, na creche, no trabalho, nos meios de comunicação, né? Mas o que eu quero dizer é que ela visa a formação e o desenvolvimento do indivíduo para viver em sociedade. Se eu tenho essa definição, a pedagogia tem precisamente o papel, né, de estudar conceitualmente, né, o que é essa formação e desenvolvimento do indivíduo, né, e como se isto se realiza, como nós fazemos isso na sala de aula e nos vários lugares em que se dão práticas educativas, né? Aliás, essa é uma ideia que eu insisto muito com as professoras e professores. Gente, educação não ocorre só na escola, né? Quer dizer, há muitos anos, um colega nosso, infelizmente falecido, Carlos Brandão, dizia, são educações, né, que nós temos que ter clareza que são educações. E é claro que nós nos dedicamos à educação escolar, né? Quer dizer, então, a pedagogia é a ciência que tem por objeto a educação, estuda os elementos que compõem este fenômeno que é objeto da educação, né? Então, e ela tem a responsabilidade de formular princípios, bases conceituais e as formas de organização do ato educativo, né? E partindo da investigação da prática, né? Bem, acho que é preciso dizer também, professora, que a educação é uma prática muito complexa. Eu digo assim, ela é um campo de conhecimento plurifacetado, tem muitas facetas, né?
ela é um fenômeno, ao mesmo tempo, social, cultural, político, econômico, biológico, né? Psicológico, e hoje devemos dizer socioambiental, né? Então, em razão disso, o estudo das práticas educativas requer a contribuição de outras ciências humanas, né? A pedagogia precisa de outras ciências para estudar e compreender o fenômeno educativo nessa sua pluralidade, né? Então, temos a sociologia, a antropologia, a história, a política, a economia, e de onde surgem disciplinas de formação de professores, como a sociologia da educação, a economia da educação, a política educacional, a psicologia da educação, a filosofia da educação, não é? Mas eu insisto, e é um ponto crucial da minha luta acadêmica, não é? É de que o campo científico que investiga a educação em primeira mão é a pedagogia, e, enquanto tal, ela é a teoria e a prática da formação. Então, nesse sentido que eu digo, quer dizer, que o básico, né, a identidade da pedagogia, a identidade do curso de pedagogia é a formação pedagógica, não é? Que implica a docência. A docência não é a base, o ponto de referência inicial, né? Evidentemente que a docência integra o campo do pedagógico, né? Mas ela não pode ser, nós não podemos restringir o curso de pedagogia à formação da docência, né? Sim. Bem, acho que é isso que eu podia dizer, né? O que é o pedagogo, né? Pedagogo é precisamente, em sentido amplo, aqueles profissionais que se ocupam de domínios e problemas da prática educativa, não é? Em suas várias manifestações e modalidades. Eles podem estar nas escolas, com certeza, mas pode estar também nas empresas, nas organizações sindicais, nos meios de comunicação. Você aí, professora Maria, está desempenhando um papel de pedagogo, né? Uhum. Com certeza, né? E aqui se incluem todos os professores, a rigor, na minha visão, professor universitário, professor de ensino médio, todos são pedagogos. Eu até pergunto, por que chamar só o professor da educação física e anos iniciais, por que só eles nós chamamos de pedagogos, né? Então, eu tenho uma ideia que é polêmica e que tem a ver muito com o meu embate, não é? Aí na área, que, para mim, em sentido estrito, pedagogos são aqueles especialistas que se dedicam à investigação pedagógica em sentido estrito, gestão de sistemas escolares, coordenação pedagógica das escolas, vários tipos de formação profissional, atividades de educação especial, práticas de avaliação, animação cultural, formação continuada na escola e outras instituições. Então, eu dou aqui eu afunilo o sentido que eu dou de pedagogo, né? Ok, vamos parar por aí. Professor, ainda nesse livro, o senhor tem o segundo capítulo, que é qual o destino que os educadores darão à pedagogia. Então, qual é o futuro da pedagogia? Ah, meu Deus, qual é o futuro? Qual é o futuro da pedagogia, né? Eu acho que a pedagogia é uma ciência e ela perdeu muito espaço na formação de professores, e a redução da pedagogia à docência promoveu assim um empobrecimento muito grande do campo de estudos da pedagogia, né? Então, eu penso que o futuro da pedagogia requer um investimento na retomada da especificidade do campo teórico e investigativo da pedagogia, sem deixar de agregar a contribuição de outras ciências da educação, né?
E eu acho que também o desafio da pedagogia, né, é revigorar ações, né, de aprimoramento da condição profissional dos professores. E por isso que eu venho falando há muito tempo da revisão do formato curricular da formação inicial de professores de educação infantil e dos anos iniciais, né? E é uma questão, por exemplo, seríssima, que eu tenho falado muito há anos, né? As professoras, as futuras professoras e professores das licenciaturas em pedagogia não estudam os conteúdos que elas vão trabalhar com as crianças. Isto é um despropósito total, né? Quer dizer, como é que se ensina a metodologia de matemática se ela não domina o conteúdo da matemática? E não domina o mesmo, né? Não domina. Eu fiz pesquisa para falar sobre isso, tem um artigo publicado, né? Eu também acho que o desafio do campo de investigação da pedagogia, não é a reintrodução da formação específica do que a gente chama de especialistas, né? Como especialmente direção de escola e coordenação pedagógica, não é? Há outras, por exemplo, nesta ideia da escola socialmente justa, o que a pedagogia pode fazer para explicitar mais a relação entre desigualdades sociais e desigualdades escolares, né? Eu não vejo muito isto de uma maneira mais concreta, como é que nós inserimos as desigualdades sociais no conteúdo, no currículo, não é? Quer dizer, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, se puder, não é? E eu acho também que os cursos de pedagogia precisam dar mais ênfase nas disciplinas de conhecimento profissional específico. A didática, professora Maria, trabalha com o conhecimento, trabalha com o processo ensino-aprendizagem, visando o conhecimento dos alunos, né? Então, é preciso um reforço nos conteúdos do currículo, né? Nas formas de organização da escola, nas formas de organização do ensino, e sem que isso seja chamado de tecnicismo. Não vamos confundir as coisas, não é? Bem, eu tenho aqui mais ideias sobre isso, mas eu vou terminar com uma de que é reforçar o movimento nacional pela revalorização e até podia falar da renovação da escola pública, não é? Nós temos um movimento hoje no Brasil que eu aprecio muito, que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né? Que articula grupos e entidades de todo o país visando a mobilização e pressão política em torno da promoção dos direitos educacionais, né? Mas eu queria, repetindo o que eu já falei, que não ficássemos apenas nas políticas externas, que nós investíssemos em políticas que valorizem o funcionamento interno das escolas, né? Que implica, não é, o trabalho dos professores, a didática, a organização da escola enquanto tal, não é isto. Professor, muitas escolas, eu falo sempre a partir da realidade que eu conheço. Ok. Então, claro. são muitas escolas que eu conheço separam a vida da escola. O aluno aprende conceitos de matemática, física, biologia, química, até mesmo das humanas, história, geografia, como se não fizesse parte dele, do mundo dele. Eu sempre dou o exemplo de biologia, porque biologia já tem vida no nome, né? E como se todos aqueles processos e conceitos não estivessem acontecendo dentro dele, ou em volta dele. Em volta dele, claro. Como trazer a vida para a escola? Oh, meu Deus, acho que tem a ver
professora, com a minha luta pela escola socialmente justa, né? Olha só, em relação a isto, né? E primeiro, a total pertinência da pergunta, né? Quer dizer, como é que você articula o conhecimento científico com a realidade, com as condições sociais, materiais de vida dos alunos, né? Enfim, como é que você faz um ensino significativo que tenha relevância para a atuação dos meninos lá no mundo dele, né? Na sua família, na sua comunidade, né? Eu defendo nesse tema duas ideias, né? Primeiro, eu defendo a junção obrigatória dos conteúdos com as capacidades e habilidades a serem formadas. Sendo que essas habilidades, essas capacidades e habilidades, elas estão nos conteúdos. Eu vou precisar falar um pouquinho, é meio complicado, mas eu vou precisar expor um pouquinho essa primeira ideia. E a segunda, decorrente da primeira, é que eu defendo uma metodologia que eu chamo de duplo movimento no ensino, né? E antecipando um pouquinho, dos conceitos cotidianos vivenciados pelos meninos na sua experiência social concreta de vida, aos conceitos científicos e ao retorno dos meninos à sua realidade, né? Numa recomposição, numa reformatação, numa dimensão conceitual daquilo que representou, daqueles conceitos cotidianos que foram levados, né? Então, para mim, conteúdos escolares têm um sentido diferente do entendimento que os professores têm, né? Passar conteúdo, passar matéria, assim, esse agregado de conhecimentos de uma matéria, né? Então, a gente fala conteúdo da física, da química, da história, do português, né? O que eu entendo que são os conteúdos? Eu espero que as professoras e professores não se aborreçam, porque eu vou falar um pouquinho aqui de algo que não é muito familiar aos professores, né? Eu estou dizendo que conteúdo, para mim, não é passar matéria, não é? Olha, para mim, conteúdos são a base de conhecimentos de uma matéria que sintetizam modos de solução de problemas que fazem parte de uma ciência ou de uma arte. Dizendo isso de outro modo, os conteúdos reúnem neles as capacidades e habilidades humanas que foram desenvolvidas ao longo da história numa determinada ciência ou arte. Por exemplo, os indivíduos precisavam resolver problema de contagem, né? Do gado, das plantações, da construção de habitações. Então, foi se formando a ciência matemática e os conceitos matemáticos, né? Quer dizer, a matemática, enquanto ciência, incorporou nela modos de solução de problemas, né? A matéria de ensino à matemática, o que faz, né? Faz um trabalho pedagógico em cima desse conhecimento científico, onde estão incorporados os modos de solução de problemas. Então, professores, se eu tiver certo, a apropriação de conteúdos pelos alunos não significa memorizar a matéria, não significa responder teste, significa que os alunos devem se apropriar das capacidades e habilidades humanas incorporadas nos vários campos científicos e artísticos, quer dizer, nos modos social e historicamente desenvolvidos, né, de lidar com os problemas da realidade em cada ciência, né? Então, é a partir da compreensão do conteúdo que estou falando que conteúdos são inseparáveis da formação de capacidades e habilidades ligadas a esses conteúdos. Aqui eu já estou respondendo uma parte da sua pergunta, que capacidades e habilidades, para quê? Para a vida, não é? Quer dizer, então, eu tenho um pensamento aqui, por exemplo, que o conteúdo, pelas capacidades e habilidades, eles se transformam em capacidade de agir, de tomar decisões, de ler a realidade, né? Bem,
Então, por exemplo, ciências, você falou em biologia, juntar nos conteúdos capacidades e habilidades que já estão encarnadas nos conteúdos, né? Por exemplo, em ciências, não dá para os alunos saírem das suas aulas sem saber o valor dos alimentos, os cuidados com o corpo, os cuidados em não consumir qualquer coisa aí que se vende, né, nas cantinas, né? Quer dizer, a matemática, evidentemente, tem os conceitos matemáticos, né? Mas como eles encarnam capacidades e habilidades, é preciso transformar isso em modos de agir, modos de atuar, não é? Procedimentos, valores, não é? Por exemplo, em português, na literatura, na gramática, como é que isso mobiliza a capacidade de expressão, de ler, interpretar texto, etc., né? Quer dizer, enfim, é isso aí. A outra coisa que eu queria dizer, não é? O segundo ponto é a metodologia que eu chamo do duplo movimento no ensino, né? Eu sou estudioso de dois pesquisadores, né? Marianne Hedegaard, e que trabalham uma visão que eles chamam de radical local. Não posso falar sobre isso agora, mas o que eu estou chamando aqui de duplo movimento do ensino, não é exatamente uma proposta desses autores e que eu aderi a ela e estou divulgando isso nos meus textos, nos meus artigos, né? O que quer dizer esse duplo movimento do ensino? Eu já falei o básico deles, né? E esse básico deles, os colegas lá, Seth Chaiklin e Marianne Hedegaard, foram buscar em Vygotsky. Você tem os conceitos cotidianos e os conceitos científicos. Os conceitos científicos cotidianos são aqueles que os alunos vivenciam e vão se apropriando e formando ideias a partir da experiência imediata na realidade, não é? E aí os meninos vão com essas ideias, né? Vão para a escola, estão na sala de aula, e esses meninos vão trabalhar a realidade, né? Por exemplo, a água, né? Os professores precisam começar realmente com o real, não é? O que acontece com os meninos, para que serve a água, quais são os usos da água, por que as plantas precisam de água, e por que falta água se aprendemos que ela é inesgotável? O que aconteceria no mundo se a água acabasse? E como ficariam, então, os animais, as plantas, as pessoas, né? Toda água inodora, insípida, incolor, né? É um exercício interessante, né? Eu já falo muito da professora que foi captar água. Ia dar uma aula sobre água, pediu para cada menino coletar água lá no córrego, perto da sua casa, né? E cada um pegou um vidrinho transparente e trouxe esse vidrinho para a sala de aula, né? E a professora começou a trabalhar com esses conceitos cotidianos, quer dizer, e aí os meninos, professora, a senhora está falando que a água é inodora, professora, a senhora tem coragem de cheirar essa água? A senhora falou que insípida, não tem gosto. A professora, essa água aqui vai ser completamente nociva para o nosso organismo, né? Incolor, professora, veja aqui. Enfim, a professora até pediu para os meninos pingarem uma gotinha da sua água numa lâmina de microscópio para eles darem uma olhada. Veja bem, a ideia do duplo movimento do ensino, aí os meninos vão estudar água. A água é H2O, a água serve para represar, para ser represada, e isso gera energia para as pessoas. Enfim, mas a água também é social, né? Quer dizer, nós não temos aqui na nossa casa,
menino, você tem água tratada na sua casa? Não, professor, é um poço, é uma cisterna. Bem, tudo isso, olha, professora Maria, colocado aqui na cabeça dos meninos, né? Quer dizer, então, ligar o ensino com as condições materiais, sociais e culturais de vida e fazer uma compreensão conceitual desses problemas da vida cotidiana, né? Quer dizer, a escola trabalha com conceitos científicos, mas esses conceitos científicos precisam estar, digamos assim, enraizados na vivência cotidiana dos meninos, né? É assim que eu entendo, praticamente, pedagogicamente, a ligação dos conteúdos com a vida dos alunos, né? Então, é isso aí. O duplo movimento no ensino é uma metodologia pela qual os professores começam pelos conceitos cotidianos, né? E coloca essa realidade cotidiana como objeto de abstração na cabeça para formar conceitos, né? E os alunos agora, compreendendo conceitualmente os problemas da sua vida cotidiana, retornam à sua família, à sua comunidade, com outra visão. Olha aí o conhecimento se tornando significativo e se tornando relevante para o aluno na sua vida fora da escola. Nossa, professor, que aula que o senhor está nos dando, que presente. E, infelizmente, professor, pelo adiantado da hora, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas. Okay. Mas eu queria que o senhor dissesse quais são os seus planos para o futuro, o que o senhor está produzindo. Ok, tá bem. Vamos falar sobre... Vou falar é uma pergunta que me remete à minha vida pessoal, né? Sim. Você está me vendo aqui... aí meus cabelos brancos, minhas barbas brancas, né? Quer dizer, você está muito otimista, professora Aparecida. Eu não sei bem do meu futuro, mas como eu disse no começo, né? Eu tenho minhas causas e isso é que mantém a gente vivo, né? Uhum. E eu espero ainda, né, no tempo que me resta, né? Aí, de vida mesmo, né? Quer dizer, eu tenho quase 80 anos, né? Então, primeiro eu tenho que resolver quando é que eu vou me aposentar, né? Sim. É uma decisão difícil, né? Para quem gosta do que faz, sim. Né? Mas eu tenho, sim, projetos e quero começar logo e vamos dizer assim, antes de tudo... a gente podia ter falado um pouco sobre o meu livro de didática e sobre a didática, né? Sim, mas isso eu acho que nós vamos ter que marcar um novo encontro, uma nova conversa, e daí a gente falar. Nossa, professora, realmente lhe ouvir é um presente. Então, eu queria reescrever o meu livro de didática, ele tem quase 35 anos, e eu nunca tive tempo. Quanta coisa eu aprendi de fazer uma revisão, quanta coisa eu aprendi nessas décadas, né? E eu devo assim, a necessidade de revisão desse livro às professoras e professores, estudantes, né, que tanta alegria vem me dando nesses anos todos, né, de estudar o meu livro e de aprender em didática, né? Sim, foi da década de 90, né? 90, e assim, a didática realmente é impossível falar de didática sem falar no senhor, né? Então, você sabe que esse livro, né, quer dizer, não é para falar bem de mim, é falar bem do livro, né? Tem mais de 100 mil exemplares publicados, né, nesses anos, né? Uhum. Então, eu tenho muito material para vários livros, mas além da revisão do livro de didática, eu tenho projetos de pesquisa na cabeça, né? E o mais importante, né, tá ligado àquilo que eu já falei, a relação entre desigualdades sociais na escola e a didática dos professores, né? Quer dizer, eu estou ligado nisso desde os primeiros anos da minha vida de pesquisador, e hoje eu estou querendo ainda insistir como é que os professores podem introduzir as desigualdades sociais e a diversidade sociocultural nos conteúdos que ensinam, não é?
cientificamente, né? Então, é isto, né? Quer dizer, e eu, como estou falando de escola socialmente justa, tem tudo a ver nessa questão das desigualdades sociais de escola e desigualdades sociais e didática, né? Tem muita coisa que, né, dos meus estudos dos últimos anos que eu precisaria estar introduzindo nesse livro para continuar servindo de uma ferramenta aos professores. E finalmente, junto com esse tema, que continua sendo a relação entre desigualdades sociais e desigualdades escolares, né? Que é o estudo da pobreza na escola, né? Que é como lidar com a pobreza, como levar a pobreza no conteúdo, na organização escolar, na didática. Mas eu estou ligado agora num projeto que se chama A Pobreza da Escola, e que tem a ver muito com o que você me perguntou anteriormente, né? A pobreza da escola, professora Maria, né? Eu quero produzir uma investigação empírica e produzir uma reflexão demorada sobre o que aconteceu com nossa escola pública. Por que ela não funciona? Por que ela manteve esse padrão de uma escola pobre para pobre, né? Uhum. Por que os prédios escolares são tão feios? Por que os professores ganham tão mal? E por que as crianças e jovens não gostam dela? Enfim, né? Enfim, espero ter saúde e disposição para realizar esses projetos. Ai, terá sim, e vamos, eu já estou morrendo de vontade de fazer um novo convite para o senhor vir falar só sobre esse novo projeto. Okay. E a reescrita do novo livro de didática, que realmente eu fiz a minha pedagogia na década de final dos anos 90 e o seu livro foi muito usado. Então, professor, lhe agradeço muitíssimo pelo seu acolhimento, pelo seu carinho e por essa aula que o senhor nos deu, nos presenteou hoje no TEMOV. Muito obrigada. Eu também agradeço, professora, e deixo um abraço aqui aos professores, né, de Santa Maria, aos estudantes de Santa Maria e de todos os lugares do Brasil que estão ouvindo aqui essa nossa conversa, né? Muito obrigada. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal Eventos CTE UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve, descontraída e com muitas aprendizagens, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem e que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz.